Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E que alegria ter vocês aqui com a gente. E hoje, gente, a nossa conversa vai ser incrível. Eu já estou aqui, ó, encantada com essa convidada. A gente se conheceu ali pelo LinkedIn e se contactou e agora está conversando aqui no Conversa de Classe. E a gente vai falar um pouquinho sobre jornada de desenvolvimento educacional, profissional, pessoal e o papel da psicopedagogia e também da tecnologia nesse processo. E quem vai guiar a gente nessa conversa é uma convidada que tem uma trajetória maravilhosa, a psicopedagoga, consultora acadêmica e jornalista Anne Fernandes. E eu já combinei aqui com ela nos bastidores que a gente vai começar começando, eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ela. Anne, a sua carreira é uma verdadeira ponte entre mundos aparentemente distintos. Jornalismo de cidades, política, economia e psicopedagogia. Como essa experiência com a comunicação moldou a forma que você atua hoje na educação, especialmente nesse trabalho de suporte ao desenvolvimento pessoal e profissional? Anne Fernandes, professora Anne Fernandes, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, Maíra, é um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei muito, muito honrada com o seu convite pelo LinkedIn. Eu até comentei assim, eu sou bem nova no LinkedIn, mas eu achei incrível você já fazer esse contato, a gente conectar e conseguir conversar, então foi muito joia, entendeu? Até engraçado que você fala assim, muitas pessoas me falam assim, me apresentam como professora, eu falo, não, eu não sou professora, porque realmente eu não sou professora. Né? Eu não tenho formação em licenciatura, então vou até pegar esse gancho aí para já começar respondendo. Eu sou jornalista, né? Minha formação é de comunicação. Tal, e aí fui para a área de economia, então eu fui editora de política e economia em jornal, né? Trabalhei também em rádio e tal. Mas o que acontece? Eu sempre conectei a comunicação com a educação, porque eu acho que a comunicação é você ensinar. E, por exemplo, na época que eu falo, eu brinco assim, eu não sou novinha, né? Eu vi nascer o celular, eu vi nascer o real, né? Então, eu era da área de economia nessa fase do real. Então, na verdade, o que a gente mais fez foi ensinar. E a comunicação é isso. Nossa, o que é o real? Como vai mudar de RB para real? Como vai mudar... Então, quer dizer, naquela época, a comunicação, né, igual o pessoal fala, a comunicação e a economia, tinha o economês, né, tem aquela linguagem específica, então você tinha que traduzir. Então, sempre foi uma forma de ensinar para mim. Eu gosto da educação demais, eu tenho essa conexão. Eu até pensei em ser professora, mas eu não, assim, os caminhos não me levaram para lá. Eu sempre fui apaixonada pelo jornalismo, pela comunicação. Eu sou apaixonada por ler, por conhecer histórias. Eu falo que eu sou apaixonada por gente. Então, em função disso, eu acabei assim conectando ali. Então, a comunicação sempre foi. E aí eu trabalhei muitos anos em comunicação, muitos anos em jornal, fazendo esse link, né? E eu parei, assim, trabalhei muitos anos de repórter, depois editora, tá? Mas eu queria ser mãe. Então, aí, quando eu fui mãe, eu resolvi parar. Eu, assim, foi uma coisa que eu não programei, mas quando você está ali em frente à maternidade, eu parei. E aí eu quis ficar só na educação. Então, eu fiz essa ponte, na verdade, fazendo essa coisa do se reinventar, eu podia ser outras coisas, eu podia fazer outras coisas, e eu dei muita sorte, porque isso aconteceu com o crescimento da internet. Então, eu fui na maternidade, nesse meio a internet cresceu, e eu acabei começando a escrever em blog, então, quer dizer, acabei fazendo uma transição tranquila nesse sentido. Né? Então, foi legal. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu vejo que toda essa trajetória me linka com o que eu faço hoje, que eu atendo, né? Sou consultora acadêmica, depois até se você achar legal, eu conto um pouquinho como aconteceu esse processo, mas assim, eu sou consultora acadêmica e hoje tudo que eu aprendi, que eu vivenciei lá na gestão, na economia, né? Eu entrevistava muitos empresários e passava essa coisa
do empresário. Então, quer dizer, hoje, tudo que eu aprendi lá, eu uso na área de gestão. Então, eu também tenho pós em gestão de pessoas, né? E a psicopedagogia foi assim, um jeito de eu vamos dizer assim, conectar o ensinar, porque a psicopedagogia, muitas vezes as pessoas falam assim, muito direcionado para o infantil, né? Para a criança, a alfabetização, o letramento, mas a psicopedagogia é muito ampla, né? Ela pode ser, por exemplo, aplicada na saúde, hospitais, as pessoas que estão lá, as crianças, as pessoas que estão no ambiente hospitalar, precisam aprender. A pessoa que, por exemplo, o médico, o enfermeiro que está se comunicando com o paciente, com o familiar do paciente, precisa ter uma pedagogia de conseguir passar aquela linguagem, por exemplo, formal, técnica, para a linguagem leiga ali. Então, para ensinar. Então, a psicopedagogia, embora todo mundo pense nela somente como a questão mais da educação, é a criança que precisa aprender, porque a criança tem dificuldade, ou a inclusão hoje, né, como a questão do autismo e tal. Eu sou mãe atípica, eu tenho um filho de 23 anos que é TDAH com traço de autismo, e inclusive a gente também formou isso, eu e meu marido, porque ele nem tinha, assim, nessa época não tinha nem o DSM, por exemplo, né, que foi em 2013, ele nasceu em 2002, então todos os pais são sempre um pouco educadores, eu falo, são pais educadores, né? Então, na verdade, assim, a psicopedagogia é legal, me traz muitas coisas, mas eu fiz realmente para fazer essa conexão com o mundo que eu já trabalhava, que era o mundo acadêmico e o mundo de gestão, porque as pessoas sabem que precisam dessa comunicação, sabem que precisam desse avanço, do desenvolvimento das competências constantes, que hoje em dia cada vez mais exigido no mundo do trabalho, seja qual trabalho, seja do alto executivo, a pessoa do auxiliar de limpeza, todos precisam de algum tipo de informação, de aprendizado. Então, eu fiz essa trajetória assim, fazendo essa trajetória da comunicação até a educação. Anne, que trajetória maravilhosa, né? Obrigada de você compartilhar aí com a gente, né? Você até comentou assim, oficialmente eu não sou professora, mas você já atua aí há mais de 10 anos, né, na consultoria acadêmica, e você apoia muitos alunos de graduação e de pós-graduação. Eu queria te perguntar quais são os principais desafios que você percebe nessa jornada da pesquisa e da escrita, e como que o seu suporte vai além da técnica, atuando muito nessa área da gestão das pessoas e principalmente aí no suporte emocional para os estudantes, para as estudantes. Sim, bem legal a pergunta. Então, o que acontece? Foi até um gancho como eu terminei a resposta anterior. As pessoas hoje em dia necessitam desse constante atualização, capacitação, qualificação, seja formal, seja informal, né? Seja por curso livre, seja por curso de graduação. Então, o que acontece? Hoje, qualquer pessoa que está numa empresa, ela vai ser treinada, né? O que antigamente até chamado de RH, né? Hoje em dia é Departamento de Gestão de Pessoas, Gestão de Talentos, Desenvolvimento. Então, ela vai, de qualquer forma, ser treinada, seja na empresa. Então, existe essa pressão. Então, o que acontece? As pessoas sabem que elas estão trabalhando, elas têm um horário de lazer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa pressão do aprendizado. E elas se cobram. Então, o que eu vejo, assim, como principal dificuldade... Eu comecei auxiliando, assim, foi uma amiga que já atuava nessa área de consultoria acadêmica, e como ela era jornalista, ela foi pedindo auxílio, assim, você não quer me ajudar a fazer uns textos, umas pesquisas e tal? E foi assim que eu entrei há 10 anos, né? A gente, e é o que eu falo, quem conectou a gente, você vê como tudo é vida, então, educação, nossos filhos estudavam juntos, e foi daí que a gente se conheceu, trocou, e a gente acabou criando essa parceria, no começo, depois ela saiu dessa área, e eu continuei. Então, faz 10 anos que eu estou nisso, e também foi um aprendizado para mim, foi uma transição de carreira, porque, embora eu escreva a vida inteira, né, eu escrevo há muito mais de 30 anos, mas acontece que é uma outra linguagem, é um outro mundo, é uma outra técnica. Então, também, nos últimos 10 anos, eu também aprendo, né? Fui aprendendo todo dia e aprendo até hoje, toda hora, com cada assunto, com cada pessoa, a cada conversa. Eu acho que essa é a mágica da comunicação, da relação, é você estar sempre aprendendo e ensinando. Sempre, todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Então, isso é o que me encanta, é o fantástico. Então, quando essas pessoas chegam para mim, normalmente, assim, das principais dificuldades, a pessoa se sente culpada. Nossa, eu não consigo, eu não estou dando conta, eu preciso, mas
Tipo, eu preciso para uma promoção, eu preciso para melhorar, preciso para carreira, nossa, senão eu vou perder o emprego. Então, às vezes as pessoas começam os cursos, não dá conta de, ainda mais hoje em dia, tem a questão do tempo mesmo, que eu acho que é assim, se fala assim, um ponto crítico primeiro, tempo. As pessoas não têm mais tempo para fazer tudo o que elas acham que elas precisam fazer. E porque o dia só tem 24 horas, entendeu? Então, não dá para ser assim. Tanto que está essa loucura de pandemia, de ansiedade, de depressão, porque as pessoas se cobram mesmo quando elas não têm. Então, elas se dedicavam muito ao trabalho, tinham pouco tempo para a família, mas além do trabalho, elas ainda precisavam fazer essa requalificação. Uma coisa que tem uma crítica bastante, eu ouço de professoras, por exemplo, da área de psicologia organizacional, é que as empresas querem que você faça voluntariado, você se qualifique, mas elas não querem que você faça nada disso no horário do trabalho. Então, você fica com cada vez menos tempo para você. Quer dizer, você quer que eu faça voluntariado, então você vai disponibilizar um tempo da sua empresa para ela fazer isso, porque as pessoas têm uma vida, né? Então, foi isso que aconteceu. E foi isso que as pessoas, por exemplo, descobriram na pandemia, que elas existiam vida, que elas podiam trabalhar em casa, que elas podiam ser de casa e também de fora. Então, esse foi uma dificuldade muito grande e as pessoas começaram a chegar para mim com essa sensação de medo, de culpa, de não se sentir suficientemente boa, de achar que nossa, muitas pessoas, assim, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, nossa, você tem eu sou burra, eu não sei nada disso. Aí eu falo, não, sabe, assim, por exemplo, vamos supor, enfermeiras, às vezes chegava para mim, nossa, eu não sei escrever nada, eu não sei aplicar uma injeção, entendeu? Então, cada um com as suas competências. Então, assim, eu acho que precisa mais valorizar que as pessoas têm competências e conhecimentos diferentes e ninguém precisa saber de tudo. E a partir disso, que eu criei, que eu chamo a minha consultoria de consultoria acadêmica e emocional, que eu falo que eu trabalho a parte técnica, é lógico que tem um jeito de escrever, um jeito de formatar, um jeito de deixar o documento bonitinho, de entregar nas normas e tal, mas também tem esse acolhimento e essa da pessoa, ela não precisa saber tudo. Tudo bem ela pedir ajuda, isso é uma coisa. Tudo bem você pedir ajuda, né? Até que seja para inteligência artificial, você pode pedir ajuda, não tem problema nenhum, porque ninguém precisa saber tudo, né? Então, isso também era uma coisa, por exemplo, as universidades antes, não, você tem que, o pesquisador, você tem que fazer tudo. Hoje, em banca, em orientação, em defesa de mestrado, doutorado, eles mesmos falam, olha, vai pedir para um revisor olhar, vai pedir para outra pessoa ler, porque você está com a cabeça tão cheia. Eu brinco que a neurociência me ensinou. Eu errava digitação e depois, quando eu via passar, eu ficava brava comigo. Nossa, como eu não vi que eu troquei essa letra, como eu não vi essa concordância. E hoje, assim, de tanto estudar, eu ainda quero também fazer mais estudos em neurociência, mas a neurociência explica. Quando você lê muitas vezes uma coisa, o seu cérebro fala, eu já conheço isso, e não olha mais, né? Você sabe com certeza super bem disso. Então, eu acho que isso que é o legal, sabe? Você conseguir fazer essa transição do técnico, do necessário, mas do pessoal também. E, então, é nesse sentido que eu trabalho, eu procuro unir um pouquinho aí, que tem as pessoas, são os profissionais, mas também tem as pessoas além dos profissionais. Iane, eu acho muito valiosa essa fala que você está trazendo, porque o público do Conversa de Classe é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o programa. Eles ainda vão chegar, né, nesse lugar. E como é bom a gente desmistificar algumas coisas que, às vezes, é a vivência que vai fazer isso, mas a gente ter o teu olhar, né, uma pessoa experiente que apoia a gente, ajuda muito mais, né? E eu estava vendo aqui, a sua bio fala que você usa a inteligência artificial com ética para pesquisa acadêmica, né? Que é uma coisa até relativamente nova, assim, se a gente for pensar, né? Eu queria saber como que você, na educação, usa essa ferramenta para potencializar o aprendizado e a pesquisa, sem que ela se torne aí uma muleta ou um atalho, e qual é a importância da ética nesse processo? Muito legal. Eu falo que a gente está tudo combinadinho, parece que está tudo encaixando, né? Acabei de falar de inteligência artificial, inclusive eu vi uma entrevista sua, até anotei aqui o nomezinho, uma entrevistada sua muito legal, Patrícia Papa, que falou sobre a inteligência artificial, o Google
o Google, Gemini, né? Gemini da educação, do ensino, e eu achei legal que você falou assim para ela: você lá desde o Windows 95, né? E é bem isso. Eu vi essa entrevista, achei fantástica. E é exatamente isso. Eu, por exemplo, como jornalista, né, eu comecei trabalhando numa redação, inicialmente era uma redação de máquina de escrever, né? Só tinha máquina de escrever. Então, o som, às vezes as pessoas falam assim: como você consegue trabalhar e se concentrar com tanto barulho e tal? E eu aprendi isso na redação, porque a gente trabalhava com aqueles era muita máquina digitando, teclando junto, né? Então, e depois eu fui para um jornal que tinha um sistema que todas as letras eram verdes, a outra todas as letras eram laranja, era aquela telona. E, por exemplo, lá você tinha que, para colocar um negrito, você tinha que colocar um código lá: abre chave, digita F10, não sei o que, fecha chave. Então, todo mundo que já leu um jornal deve ter visto já, às vezes, que acontece um erro de código. Sabe aquele quando você digita uma coisa errada e aparece um código lá, F10, porque é isso, para entrar um negrito, para entrar um itálico. Então, eu sou dessa época ainda. E aí, depois, quando o meu jornal 95, nós fomos fazer o curso de Windows 95. Então, quando ela falou isso, me remeteu exatamente. E a gente foi aprender o que era janela, que hoje em dia todo mundo... eu estou com 1000 janelas abertas no computador. A gente foi aprender essa linguagem. Então, a gente cresceu com isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a inteligência artificial é só mais uma etapa desse processo. Né? O que eu falo assim, eu pergunto às vezes assim, brincando aqui nos meus encontros, nas minhas reuniões, assim: quem aqui vai pega uma lista telefônica? Alguém já sabe aqui que é uma lista telefônica, né? A lista telefônica, antigamente, era aquelas pilhas, o pessoal sentava em cima. Alguém já viu uma lista? Quem aqui pega uma lista telefônica, uma lista de endereços, porque existia lista de assinante, lista de endereço, lista comercial? Quem aqui pega uma lista de endereço e vai procurar ali um endereço de uma loja da sua rua, por exemplo? Então, você vai no Google. Você vai no Google Maps, vai lá e você vê a loja, vê a rua. Então, é só uma evolução. A inteligência artificial é um caminho sem volta, né? É uma coisa que você vai ter que aprender. Então, o que aconteceu nesse processo? Realmente, você falou que é recente, é muito recente. Eu vou falar para você que não faz um ano que as universidades começaram a entender que precisava adaptar, porque as pessoas não vão deixar de usar. A entrevistada sua, Patrícia, falou isso. Os alunos não vão deixar de usar. Hoje eu li um artigo super... lá no LinkedIn mesmo, do professor Leandro Plearo, que é da universidade, reitor aí da Universidade de Santo Amaro, ele falando assim que tem algumas estatísticas que mostram que quando tem férias, cai muito a pesquisa em inteligência artificial, porque são os alunos que usam do mundo inteiro, seja de universidade, seja de... Então, quer dizer, é um processo sem volta. Se você ensinou ou não ensinou, ela falou isso também, a sua entrevistada, eles vão usar. E a mesma coisa no acadêmico. O que eu falo? Você pode usar e você deve usar, porque acelera muito o processo. Por exemplo, eu preciso fazer uma pesquisa acadêmica em artigos científicos. Antes que você vai lá no Google Acadêmico, você vai no portal da CAPES, você vai na BVS, por mais, aí aparece lá 4.000 na sua primeira pesquisa, 4.000, 11.000, esse daí, você vai refinando, tem 300. Por mais que você olhe ali, o seu olhar humano, você vai ler todos aqueles títulos, sabe? Ele nunca vai refinar o suficiente. Hoje em dia tem outras inteligências artificiais que te ajudam a conectar e a te encontrar artigos que você nunca encontraria ali olhando um por um. Então, é muito interessante, é muito importante, acelera muito o processo, ela faz coisas que você não vai fazer. Então, é legal que você vai conseguir refinar isso, vai conseguir usar. O com ética é isso. Ninguém está falando que você pode ir lá no ChatGPT e colocar lá assim. ChatGPT é excelente, pode te ajudar em várias coisas. Mas se você colocar lá, faça um texto para mim, ele vai entregar alguma coisa para você, e ninguém está falando que você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você tem que pegar ali, ler, entender por que essas máquinas não entendem contexto. O que elas fazem? Elas processam rapidamente, juntam todo o material, e aí você sabendo perguntar, que são os tal dos prompts, você sabendo perguntar, você consegue refinar. Eu lancei agora, eu sempre trabalho há 10 anos, eu sempre trabalhei muito customizado, personalizado, né? Ainda trabalho muito personalizado, mas agora, recentemente, eu comecei
a escalar isso. Assim. Então, eu criei, por exemplo, um checklist que mostra como você como você faz para escolher um tema. Então, tem um monte de perguntinha ali e você vai respondendo sim ou não, e isso te ajuda a escolher um tema. Por exemplo, como isso você está confortável com esse tema, se você tem dados. Tem uma série de perguntas ali que faz isso. Outros são os prompts, eu ainda estou no processo de um e-book sobre isso, sobre inteligência artificial na pesquisa acadêmica, mas já uma parte desses aí, que são os prompts, eu fiz uma outra ferramenta justamente para ajudar esses meus alunos. Como que você pode perguntar? O que ele pode fazer para coesão, coerência, melhorar, corrigir, para linguagem acadêmica, olha, qual tema é melhor. Então, isso ele ajuda e pode te dar insights. Não quer dizer que você vai pegar lá e copiar, mas os insights são muito importantes. Então, nesse sentido, é o que eu falo assim, é o que eu falo, não é errado, né? Não é errado, não é pecado. Eu até brinquei aqui. Assim, existem pesquisas que mostram que você pode desenvolver mais. Qual é o diferencial, né? Para a gente até encerrar esse tema. Você saber perguntar. Então, está provado assim, algumas pesquisas que falam pessoas que têm mais conhecimento têm mais benefício com a inteligência artificial do que as pessoas que vão perguntar genericamente. Então, quer dizer, até para conversar com a inteligência, você precisa estudar e também a inteligência artificial precisa ser treinada. Quanto mais você treina, mais ela responde do jeito que você quer. Perfeito, Anny. E que resposta completa, né? E com certeza traz luz aí a um tema que é importante, né? A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo, e para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou que você vivenciou a educação, tanto como mãe, né? Hoje vivencia aí acompanhando os alunos, também é uma educadora, né? Dos alunos que você acompanha. Eu queria saber. Como que o seu olhar, né, enquanto mãe, ele se integra, ele enriquece o seu trabalho profissional de suporte, especialmente quando a gente fala aí do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento profissional? Tá legal. Eu comentei isso um pouquinho lá né, na apresentação, já fiz assim ali um biozinho minha falando isso, que eu realmente queria ser mãe. Então, eu queria vivenciar a educação, né, do filho e tal, e para mim essa educação é completa. Então, quando eu deixei, né, a redação do jornal, porque o jornal é uma loucura, né? Você entra 1 hora da tarde, eu falo assim, você entra 1 hora da tarde e sai a hora que Deus quiser. Hoje em dia é muito mais flexível, tem as ferramentas tecnológicas também te dão, WhatsApp, então te aceleram. Mas, assim, eu queria viver como mãe educadora. E como mãe educadora, assim, eu acompanhei tudo. Então, eu participei de todos os projetos na escola, eu fiz conselho escolar, meus filhos estudaram tanto escola particular, né, privada, quanto escola pública. Então, eu participei de conselho participativo, comunitário, das escolas, né? O próprio processo de escola integral, que agora está ampliando. Meus filhos estudaram, por exemplo, uma escola que era o primeiro ano que estava na escola integral, então tinha como que ia funcionar, e aquilo lá foi muito enriquecedor. Né? Então, eu pude ver o outro lado, o lado dos pais, depois o lado do educador. Então, o que até eu falo que acho que é da minha característica de jornalista, de você querer olhar todos os ângulos, né? Como que isso pode te ajudar. Então, isso me ajuda hoje no pessoal, inclusive para entender. Muitos dos meus clientes, nesse atendimento emocional que eu faço, que eu falo, primeiro eu converso a pessoa, e depois eu vou falar do acadêmico, do trabalho, do que ela tem. Né? Então, porque são mães, eu tenho mães, tenho pais, que a pessoa fala, nossa, eu preciso ficar um pouco com meu filho, eu cheguei do trabalho, e às vezes eu tenho que assistir uma aula, isso daí eu não consigo, meu filho está chorando, pequenininho, pessoas em processo de luto, então, assim, tem tudo. Então, esse do pessoal, essa vivência pessoal enquanto maternidade, porque você sabe que seu filho não faz tudo na hora que você quer, nem no dia que você quer, nem aprende do jeito que você quer. Como eu comentei, eu tenho 3 filhos. São adultos hoje, minha mais nova tem 19 anos, mas ela tem 24. Mas o meu do meio é TDAH. Então, o que acontece? Você tem que se adaptar ao processo, ao olhar, né, relacionamento com os professores têm estilos muito diferentes. Então, meu marido é professor, eu sei disso, então as vivências são diferentes, né? Então, se você conseguir entender que você é uma comunidade, que você trabalha tudo isso, é o principal. E aí é o que eu falo, é você olhar além do que a pessoa está exercendo ali de papel na hora, é você fazer a diferença na vida de alguém.
eu falo que o meu trabalho, hoje eu falo que o meu trabalho é com propósito. Né? É um trabalho, é lógico que é um trabalho, eu vivo disso, eu ganho isso, minha vida depende disso, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante o fato de você saber que você está fazendo parte do desenvolvimento de outra pessoa. Isso a gente ouve de todos os professores que é o sacerdócio, que eles se dedicam e tal. E também eu vejo isso, mesmo quando você fala, mas você já está na graduação, pós-graduação, mas também sabe? Você está ali ajudando, às vezes, a pessoa a fazer isso, ou fazer uma transição de carreira, o que é muito comum, né? Eu fiz as pessoas podem fazer transição de carreira hoje com 50 anos, com 60 anos, tem essa questão, né, de estar sendo mais valorizado e tal. Então, eu acho que você fazer a diferença da pessoa, você pega lá do comecinho, né? Você ser uma mãe educadora, se você é um educador, você é um educador a vida inteira. E eu acho que essa é a função das pessoas, independente de qualquer coisa. Obrigada, desculpa, falei muito. Não, você foi maravilhosa. Eu ficaria o dia inteiro te ouvindo. É que a gente não pode ficar o dia inteiro. Anne, eu queria te agradecer pela sua generosidade, pela sua fala tão cativante. Você é cativante no seu jeito de falar, né? E quero te perguntar, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Eu só quero dizer assim, obrigado demais, assim, prestigiem a Maíra, porque é uma pessoa fantástica, que está fazendo um trabalho muito legal, que eu acho que é isso que a gente precisa ver na internet, sabe? Pessoas que falem de coisas legais, que ensinem, que deem conteúdo, acho que verdadeiramente conteúdo, né? Então, eu estou muito feliz, e o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, quem eu puder ajudar, a gente vai trocando aí, que trocas e aprendizados é o que valoriza todo mundo o tempo inteiro. Com certeza, que mensagem poderosa para finalizar. Anne, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.